Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito relevante no direito civil e que afeta diretamente milhares de compradores de imóveis em todo o país: a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais. Você sabia que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o comprador já pode ser cobrado pelas despesas do condomínio, mesmo sem ter recebido as chaves do imóvel? E que essa obrigação surge a partir do momento em que o nome dele consta como proprietário da matrícula? Em uma decisão recente da 4ª turma, o tribunal reafirmou a chamada natureza propter rem da dívida condominial, ou seja, uma obrigação vinculada ao bem e não à pessoa. Mas o que isso significa na prática? Como ficam os direitos do comprador que ainda não tem a posse? E o que pode ser feito caso ele se sinta prejudicado? Para esclarecer essas e outras dúvidas, eu converso agora com o advogado especialista em direito condominial, Wander Andrade. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Eu agradeço o ilustre convite. Vamos tentar contribuir com alguns esclarecimentos a respeito da matéria. Vamos lá, doutor Wander, começa explicando então para quem nos ouve qual foi o principal fundamento jurídico utilizado aí pelo STJ para responsabilizar os compradores pelo pagamento das cotas condominiais, mesmo sem a entrega das chaves. Vamos lá então. Na tradição do direito condominial, a propriedade ela vinha sendo interpretada com caráter propter rem absoluto. O que significa isso na prática? Significa dizer que se porventura o vendedor da unidade, o alienante, tivesse dívidas de natureza condominial, tal e qual ocorre com a realidade das cidades, dos municípios, onde existem dívidas de IPTU, o comprador teria que arcar com aqueles custos na medida em que o dano, o prejuízo, as dívidas, o débito, ele fica preso à unidade, ele fica preso ao apartamento, ao escritório, à casa que está localizada em um condomínio. Portanto, essa natureza propter rem, ou seja, a obrigação real que faz com que as dívidas fiquem no imóvel, ela teve, nessa mais recente decisão do STJ, uma relativização. Ou seja, ela afirma agora que o comprador, mesmo sem a entrega das chaves, pode, a partir do próprio contrato de compra e venda, ter assumido essa responsabilidade. Portanto, se de um lado nós temos uma relativização de uma prática que comumente respeitava a entrega das chaves como sendo um momento muito importante, muito relevante na operação de compra e venda de imóveis, a partir de agora, nós temos um precedente que pode trazer ainda maior responsabilidade para os compradores. Portanto, o que nós sempre recomendamos, nesses casos, é que os novos adquirentes façam uma due diligence, ou seja, uma investigação prévia, e solicite uma CND, uma certidão negativa de débitos condominiais, que não é solicitada em nenhum cartório, que não é solicitada em nenhum órgão público. Tem que ser solicitada junto ao síndico do condomínio. O síndico do condomínio é a pessoa responsável por assinar uma certidão negativa de débitos condominiais, e essa certidão vai informar se a unidade possui dívida, se ela não possui dívida, e com isso ele tem, diante dessa informação, a possibilidade de negociar com o vendedor um abatimento do preço ou assumir aquele imóvel naquelas mesmas condições, já sabedor de que ele terá que honrar com esses compromissos. O próprio imóvel é a garantia da dívida, ou seja, havendo valores expressivos, significativos, esse imóvel pode ser levado a leilão, ele pode ser alienado em leilão, o novo comprador poderá até perder a propriedade que ele tanto sonha, para a qual ele tanto trabalhou para adquiri-la. Então, esses cuidados preliminares, essas diligências prévias,
são fundamentais para que não se corra o risco de ter aí um dissabor, uma notícia não agradável, desagradável, exatamente no momento antes da vida das pessoas, que é o momento da aquisição da sua propriedade, da sua casa, do seu apartamento, do seu escritório, o sonho da chamada casa própria. Qual que é a importância do registro da propriedade no cartório de imóveis nesse tipo de situação? Ele realmente define a obrigação? O registro é simplesmente fundamental. No modelo de transferência de propriedade brasileiro, segundo o nosso ordenamento jurídico, há duas formas de transmissão da propriedade. O bem móvel, um carro, um notebook, um aparelho celular, quando você o vende, a entrega efetiva, o momento da transferência da propriedade. É aquilo que se chama juridicamente de tradição. Tradição nada mais é do que a entrega do bem. Quando você entrega o carro, você entrega o notebook, você entrega o aparelho celular, neste momento está havendo a transferência da propriedade. Quando se trata de bem imóvel, a situação é diametralmente diferente. Ou seja, a propriedade só vai se efetivar no momento do registro efetivo no CRI, no Cartório de Registro de Imóveis, no Cartório de Registro Imobiliário daquela cidade onde o imóvel está localizado. Portanto, todo e qualquer outro título que se possa ter em mãos, contrato de compra e venda, compromisso de compra e venda, contrato de alienação fiduciária, transferência de cessão do imóvel, não conferem ao novo adquirente a titularidade definitiva. A titularidade definitiva só vai acontecer com o registro efetivo e definitivo no cartório de registros de imóveis. Portanto, ainda que se tenha um custo, e esse custo não é barato, não é pequeno, quando se faz essa movimentação e esse registro cartorial, nós aconselhamos que as pessoas se esforcem, guardem recursos, façam seus investimentos necessários para ter esse registro definitivo, porque somente ele segura a propriedade. Até então, a pessoa tem apenas a posse. A propriedade definitiva só vem com registro efetivo no CRI, no Cartório de Registro de Imóveis. Ok, e como que essa decisão do STJ impacta os compradores de imóveis na planta ou em construção também, né, que ainda não tomaram a posse? Neste caso, é muito importante examinar e vamos lembrar uma coisa. Essa decisão do STJ, ela é pontual, ela ainda não faz com que essa decisão seja de caráter vinculante. No entanto, ainda a posição majoritária dos tribunais é entender que o compromisso pelo pagamento da cota condominial só se inicia quando da entrega das chaves. Por ocasião, portanto, desta operação de compra e venda, é muito importante acompanhar uma assembleia fundamental. É uma assembleia do condomínio que acontece uma única vez, que se chama Assembleia Geral de Instalação, a AGI. Justamente neste momento em que a primeira convenção será aprovada, que o primeiro síndico será eleito, que o primeiro conselho será também eleito, que a administradora do condomínio será contratada e apresentada aos moradores, e normalmente é nesta Assembleia Geral de Instalação que é feita a entrega das chaves. Portanto, é muito importante que os condôminos nesta Assembleia, se possível, até se façam acompanhar de um advogado, para fazer constar da ata os seus direitos em relação ao imóvel, porque a ata dessa Assembleia Geral de Instalação é o documento que vai também ser levado a cartório, também vai gerar publicidade e, no caso de algum aviltamento, de alguma situação desagradável nessa operação de compra e venda, esta ata pode ser um documento muito importante também para a defesa dos interesses dos novos adquirentes. E como que a ausência de posse ou de uso efetivo do imóvel pode ser usada aí como argumento para afastar a responsabilidade condominial? Este é um argumento muito frágil. Isto porque, quando a pessoa tem a chave, ainda que ela não ocupe, mas ela tem a posse do imóvel, a dívida condominial já teve o seu início, já teve o seu marco inicial. Portanto, eu já tive casos aqui como advogado,
em que fui procurado por uma proprietária, não tinha recebido os boletos do condomínio, já tinha 8 meses de dívida em aberto, e eu perguntei para ela somente isso: você recebeu as chaves? Ela disse: sim, recebi. Quanto tempo faz? 8 meses. Mas eu não recebi os boletos, ninguém me procurou, eu não tive nenhum tipo de cobrança. Pois é, nem precisa, porque é um dever do novo proprietário, é um dever do adquirente fazer com que o pagamento seja efetivado. Se você não recebe o boleto, você tem que ir atrás, você tem que exigir, você tem que cobrar, porque o pagamento é um dever particularmente do novo proprietário. Em condomínio, então, ele se agiganta, porque no artigo 1336 do Código Civil, inciso 1º, quando são enunciados os deveres dos condôminos, o primeiro dever, e não me parece acidental, é exatamente pagar a cota condominial, pagar a contribuição para que o condomínio possa ter sua sustentabilidade econômica e também a sua saúde financeira garantida. Portanto, é muito frágil o argumento de que a pessoa tem apenas a posse, ainda não tem a propriedade. Isto porque, mais um motivo, o Código Civil também equipara as pessoas que ainda não têm a propriedade definitiva, quem tem apenas contrato de compra e venda, compromisso de compra e venda, alienação fiduciária em garantia, o imóvel está apenas financiado, ele já tem a obrigação condominial. Vamos ter que analisar se a entrega das chaves continuará sendo marco inicial, eu espero que sim, para a cobrança das dívidas condominiais, as obrigações condominiais, até porque aí inicia-se a posse legítima. E quais são os caminhos legais aí para o comprador que deseja buscar ressarcimento das cotas que pagou sem ter recebido as chaves? Neste caso, ele deve acionar o anterior vendedor, a pessoa que alienou este imóvel, mencionar que houve uma má-fé nesta renda, porque é um dever daquele que vende e é um dever daquele que aliena o imóvel informar o adquirente das dívidas que existem e, nesse caso, acionar a justiça, promover uma ação de ressarcimento, comprovar que as dívidas foram oriundas de uma relação jurídica anterior à compra e venda e demonstrar isso à exaustão ao Poder Judiciário. Certamente, em casos que nós temos acompanhado na jurisprudência, a grande maioria dos casos, a esmagadora maioria dos casos, esta pessoa acaba tendo o direito ao ressarcimento. Doutor Wander, essa decisão do STJ agora, ela traz mais segurança jurídica para os condomínios e também para os compradores? E como que essa decisão ela pode influenciar as práticas comerciais das construtoras e incorporadoras na entrega dos imóveis? Eu acredito que as incorporadoras e as construtoras terão que tornar isso muito mais claro, deixar muito evidente nos contratos de compra e venda, deixar muito evidente também ali nas assembleias gerais de instalação, na primeira ata que instala efetivamente o condomínio, e essas relações terão que se tornar mais transparentes, mais claras, até para que não se tenha dúvida nesse processo de compra e venda. Então eu vejo essa decisão com bons olhos, eu entendo que ela inaugura um novo momento de maior clarividência, de maior transparência, de maior nitidez neste processo de compreensão do instrumento de compra e venda, e acredito que tanto vendedores como adquirentes, como também as incorporadoras e construtoras terão que se comprometer com maior transparência, clareza e informação no processo da relação de consumo. E para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, doutor Wander, que cuidados os compradores devem tomar antes de assinar um contrato e registrar o imóvel para evitar surpresas? Bom, grande diligência que deve ser feita, e eu mencionei aqui a necessidade de um verdadeiro compliance nesse processo de compra e venda, é a pesquisa e as diligências prévias que têm que ser feitas em todos os órgãos, em todos os cartórios, em todas as prefeituras e também junto ao condomínio, junto ao síndico, para se obter as necessárias certidões negativas. De posse das certidões negativas, você pode avançar e diligenciar também no cartório de registro imobiliário, verificar se naquela escritura não tem uma pendência, não tem uma hipoteca,
não tem uma verbação, não tem um inquilino que tem um direito assegurado a permanecer naquele contrato. Então, esse conjunto de diligências se faz necessário, se faz imprescindível para trazer maior segurança no processo de compra e venda. Ok, Dr. Wander Andrade, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Um bom sucesso para todas as nossas empreitadas. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também nas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.